Nikola Tesla morreu sozinho no quarto 33 e 27 do New Yorker Hotel, pouco antes da meia-noite do dia 7. Ao amanhecer do dia 8, agentes do Gabinete de Propriedade Estrangeira já tinham entrado nos seus aposentos, removido documentos, selado baús e começado a catalogar tudo o que restava. O arquivo vazado inclui registros manuscritos de entrada, notas de campo do agente principal e um inventário parcial dos materiais confiscados. Um item aparece na lista inicial, mas desaparece de todas as versões posteriores. Descrito em taquigrafia como esquema DSR, 12 folhas, anotações em sérvio e inglês, arquivado sob aparelho de recepção cósmica. As iniciais, de acordo com as notas do funcionário, significavam Deep Space Resonator, ressonador espacial profundo. Essa designação não aparece em nenhum lugar no registro público expurgado. O dispositivo que Tesla projetou para ouvir o universo tornou-se um fantasma no momento em que ele morreu. A história oficial é bem conhecida. Tesla, com 86 anos, falido e recluso, desmaiou no seu quarto de hotel. O Ellen Property Office, encarregado de proteger os bens de cidadãos estrangeiros durante a guerra, entrou em ação imediatamente. Eles não estavam lá pelas patentes de motores elétricos ou transmissão sem fios. Estavam lá por qualquer coisa que parecesse uma arma ou tecnologia estratégica. Tesla passou anos promovendo o que a imprensa chamava de raio da morte ou raio da paz, um feixe de energia direcionado capaz de derrubar aeronaves ou exércitos à distância. Os contratantes militares ouviram educadamente e foram embora. O governo, no entanto, manteve um arquivo. Quando ele morreu, eles agiram rapidamente. Os registros vazados mostram que o agente principal era um homem chamado John G. Trump, engenheiro elétrico e professor do MIT, posteriormente chamado para avaliar os materiais técnicos. As notas de campo de Trump, rabiscadas nas margens dos formulários de admissão, revelam a sua confusão. A maioria dos últimos documentos de Tesla tratava de energia sem fios, teoria eletromagnética e propostas comerciais pela metade. O material sobre o raio da morte, quando finalmente localizado, revelou-se vago e impraticável, mais um conceito do que um projeto. Mas Trump sinalizou outra coisa. Numa mala de couro debaixo da cama, embrulhados em oleado, estavam 12 folhas de tamanho grande cobertas de diagramas, equações e notas densamente escritas. O título, escrito em inglês na parte superior da primeira folha, dizia: Aparelho para recepção ressonante e amplificação de impulsos extraterrestres. Abaixo, em sérvio, Slušalac sa zvezda, ouvinte das estrelas. A nota de Trump é direta. O dispositivo parece ter sido projetado para detectar e aumentar oscilações de baixa frequência de fontes cósmicas. O conceito difere fundamentalmente dos princípios do radiotelescópio. Utiliza a bobina terrestre como ressonador simpático, sintonizado com onda portadora hipotética, modulada por objeto distante. Engenharia viável, mas finalidade pouco clara. Recomenda-se revisão confidencial. As folhas foram removidas para um envelope separado, registadas e enviadas para Washington. Elas não aparecem no arquivo público de Tesla, mantido pelo Museu Tesla em Belgrado. Elas não aparecem na divulgação dos registros de propriedade estrangeira dos arquivos nacionais. De acordo com o funcionário que vazou a informação, elas foram reclassificadas em poucas semanas e transferidas para uma instalação de pesquisa naval não identificada. Depois disso, o rastro esfria. Tesla era obcecado por sinais do espaço há décadas. Em 1899, trabalhando em sua estação experimental, em Colorado Springs, ele afirmou ter recebido perturbações elétricas rítmicas que acreditava terem se originado além da Terra. Ele escreveu em notas publicadas:
Nunca poderei esquecer as primeiras sensações que experimentei quando percebi que tinha observado algo possivelmente de consequências incalculáveis para a humanidade. Senti como se estivesse presente no nascimento de um novo conhecimento. Os cientistas convencionais rejeitaram a afirmação. Alguns disseram que ele tinha detetado emissões de rádio naturais provenientes de raios. Outros sugeriram interferência do seu próprio equipamento. Tesla insistiu que os sinais eram inteligentes, estruturados e vinham de uma direção específica no céu. Os seus cadernos de Colorado Springs, preservados em arquivos, mostram páginas de formas de onda, medições de frequência e cálculos de tempo. Certas entradas repetem a frase sequência de pulso triplo e anotam posições angulares que se alinham com Marte. Na época, a ideia de civilizações marcianas era ficção popular. Os colegas de Tesla presumiram que ele havia se deixado levar pela sua própria imaginação. Mas os esquemas do ressonador que vazaram contam uma história diferente. O dispositivo não foi construído para fazer varreduras aleatórias. Ele foi sintonizado para uma banda muito estreita de frequências, centrada nas harmônicas de 3, 6 e 9, números que Tesla chamava de a chave do universo. O design da bobina forçava a amplificação nesses intervalos específicos, filtrando todo o resto. Não era um telescópio. Era uma fechadura, à espera da chave certa. Um fragmento do material que vazou inclui um trecho digitado, possivelmente de uma carta que Tesla escreveu, mas nunca enviou. A data é 19 de agosto de 1937, 6 anos antes de sua morte. Diz: eu os recebi novamente. Os impulsos ficam mais fortes à medida que o objeto se aproxima. O padrão é inconfundível. 3 batidas, 6 batidas, 9 batidas, silêncio, repetição. Eles não vêm de Marte. Marte é apenas um retransmissor. A verdadeira fonte move-se num longo arco. Calculei o seu retorno. Se estiver correto, passará mais perto nos próximos anos. Concebi um instrumento para responder, mas já não tenho os recursos, nem os aliados. O nome do destinatário está riscado na digitalização, mas o cabeçalho é visível. Endereçado a um professor de astronomia em Princeton. Os escritos posteriores de Tesla sugerem frustração. Os investidores abandonaram-no. O seu projeto da torre Wardenclyffe, construída em Long Island para transmitir energia e comunicação globalmente, entrou em colapso financeiro em 1906. Passou o resto da vida a tentar reviver o conceito, mas não encontrou financiadores. O projeto do ressonador nunca saiu da prancheta. Nos seus últimos anos, viveu endividado, alimentando pombos, mudando-se de hotel em hotel para evitar credores. O dispositivo que poderia ter permitido à humanidade sintonizar uma transmissão cósmica morreu com ele, ou assim parecia. John G. Trump concluiu a sua avaliação dos documentos de Tesla em fevereiro de 1943. O seu relatório final, parcialmente desclassificado décadas mais tarde, concluiu que os materiais não continham nenhuma ameaça imediata à segurança nacional e nenhum projeto de arma viável. O raio da morte era ficção. Os esquemas de energia sem fios eram impraticáveis em grande escala. O receptor cósmico foi considerado apenas como trabalho teórico especulativo, sem aplicação clara. Trump recomendou que os documentos fossem devolvidos ao espólio de Tesla. A maioria acabou por ser devolvida, indo parar a Belgrado. Mas os esquemas do ressonador espacial profundo não estavam na lista de devoluções. A correspondência privada de Trump, também vazada, inclui uma linha para um colega do MIT. Havia um dispositivo que não conseguia avaliar completamente. Ele pressupõe a existência de um sinal modulado que nunca detectamos.
Se tal sinal existir, o projeto é elegante. Mas sem o sinal, é inútil. Marquei-o para estudos posteriores. Alguém pode querer mais tarde. Esse alguém veio mais cedo do que Trump esperava. 3 meses após a morte de Tesla, um grupo de pesquisa da Marinha solicitou acesso a todos os materiais relacionados a fenômenos eletromagnéticos de longa distância e amplificação de ressonância. A solicitação veio de um programa que estudava métodos de comunicação segura. O arquivo do ressonador foi transferido e desapareceu em canais confidenciais. Nos 80 anos seguintes, nenhuma referência a ele apareceu em documentos públicos. O dispositivo tornou-se um boato entre os entusiastas de Tesla, mencionado em blogs de conspiração, descartado por historiadores e ausente de todas as biografias autorizadas. Então, o vazamento do funcionário veio à tona. Ele incluía não apenas os registros de entrada, mas também digitalizações de 3 das 12 folhas esquemáticas originais. As imagens são granuladas, de baixa resolução, mas legíveis. A primeira folha mostra uma enorme bobina helicoidal, aterrada em vários pontos, com matrizes de condensadores sintonizadas em harmônicos fracionários. A segunda detalha um circuito de detecção que isola pulsos com base em intervalos de tempo, não apenas na frequência. A terceira é um diagrama desenhado à mão de formas de onda rotuladas em sérvio. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Na parte inferior, Tesla escreveu em inglês: quando a oscilação profunda corresponde à frequência simpática terrestre, o fator de amplificação excede 10.000 para 1. O dispositivo cantará. O ressonador não se destinava a transmitir. Destinava-se a ouvir com tanta atenção que até o ritmo mais fraco do outro lado do sistema solar se tornasse audível. Tesla morreu acreditando que tinha ouvido algo. O governo pegou as suas notas e as enterrou. O que quer que ele estivesse a ouvir, continuou se movendo na escuridão. Se ele estava certo sobre o arco, o tempo e o retorno, então, o objeto que ele tentou sintonizar está se aproximando novamente agora. E a única ferramenta que ele deixou para ouvi-lo claramente ficou trancada por mais de 80 anos. Após a apreensão em 1943, o silêncio cercou o ressonador por décadas. Os investigadores que tentaram aceder ao arquivo completo de Tesla, através de pedidos de liberdade de informação, esbarraram em obstáculos. O FBI divulgou alguns materiais na década de 1980, principalmente cartas pessoais e esboços de patentes desatualizados. O ressonador espacial profundo não estava entre eles. Quando questionados diretamente, os arquivistas disseram que tal dispositivo não aparecia no inventário. Ou os registros estavam incompletos, ou o dispositivo nunca existiu fora dos rumores. Os arquivos vazados do funcionário provaram que os registros não estavam incompletos. Eles foram editados. A carreira de John G. Trump descolou após a guerra. Tornou-se pioneiro em engenharia de alta tensão. Trabalhou em sistemas de radar e ajudou a desenvolver os primeiros aceleradores de partículas. Nunca falou publicamente sobre os documentos de Tesla. Em correspondência privada da década de 1950, agora mantida pelo MIT, mais restrita, Trump menciona o projeto de ressonância de passagem. Escreveu a um antigo colega: às vezes pergunto-me se o descartamos demasiado depressa. A matemática era sólida. Simplesmente não tínhamos o contexto astronômico. Se o sinal que ele alegava ter detetado fosse real, precisaríamos de saber o que o estava a transmitir. Trump morreu em 1985. Se ele sabia mais, levou esse conhecimento consigo. O programa da Marinha que solicitou o ficheiro do ressonador em 1943
Operava sob um nome de código que vazou em divulgações separadas anos mais tarde. Projeto Hermes. Oficialmente, o Hermes se concentrava na comunicação de mísseis guiados e contramedidas de radar. Extraoficialmente, de acordo com itens do orçamento que surgiram nos arquivos do Congresso, ele incluía um subprojeto chamado Análise de Sinais Não Terrestres. O financiamento durou até o final da década de 1940, quando foi abruptamente interrompido. Nenhum relatório final foi apresentado. O pessoal foi transferido. As poucas menções ao Hermes em documentos posteriores descrevem-no como inconclusivo e arquivado. Um engenheiro que trabalhou no Hermes, entrevistado décadas mais tarde para um projeto de história oral, deixou escapar um detalhe estranho. Pediram-nos para construir um receptor que pudesse captar impulsos separados por intervalos de tempo muito específicos. Não ruído aleatório, nem sinal contínuo. Impulsos. As especificações eram invulgares. Ninguém nos disse o que devíamos ouvir. Apenas que tinha de funcionar em frequências extremamente baixas e com alto ganho. Nós construímos, testamos. Não ouvimos nada. O projeto foi encerrado. Quando questionado sobre a origem do projeto, ele fez uma pausa. Alguém trouxe esquemas antigos, estrangeiros, desenhados à mão. Nós os modernizamos. Ele não mencionou Tesla, mas o momento coincide. Paralelamente ao trabalho da Marinha, astrônomos na década de 1950 começaram a escanear sistematicamente o céu em busca de sinais de rádio. O campo da radioastronomia explodiu. Projetos como o Big Ear, da Ohio State, e mais tarde, o SETI, procuraram padrões que pudessem indicar uma origem inteligente. Concentraram-se em sinais de banda estreita, do tipo que um transmissor produziria. O ressonador de Tesla funcionava com um princípio diferente. Não procurava bandas estreitas. Procurava um tempo rítmico em oscilações amplas e de baixa frequência, do tipo que poderia ser gerado por um objeto em movimento no espaço, modulando campos naturais à medida que passava. Se o Atlas ou um objeto semelhante perturbasse o vento solar ou a magnetosfera num padrão regular, não apareceria como um sinal de rádio. Apareceria como um pulso. Os esquemas que vazaram sugerem que Tesla compreendia isso. As suas notas descrevem o ressonador como um ouvido simpático que vibra apenas quando um ritmo cósmico específico está presente. Equivalentes modernos podem incluir detectores de ondas gravitacionais ou magnetômetros que observam anomalias. Mas esses instrumentos procuram eventos como colisões de buracos negros ou tempestades solares. Tesla estava sintonizado em algo mais lento, recorrente e direcional. Se o seu projeto funcionasse, teria tornado o objeto audível, traduzido em ondas sonoras que um humano pudesse ouvir, não apenas dados num gráfico. A fuga do funcionário também contém um fragmento de um memorando de 1961, de origem desconhecida, mas com o carimbo Top Secret, Eyes Only, ultra secreto, apenas para os olhos do destinatário. Ele faz referência a um interesse renovado na detecção baseada em ressonância após perturbações anômalas de baixa frequência correlacionadas com aparições de cometas. O memorando questiona se os materiais arquivados de Tesla devem ser reavaliados à luz da teoria moderna dos sinais. Não há documentos de acompanhamento no vazamento. Se a reavaliação ocorreu, não deixou vestígios públicos. Na década de 1970, Tesla havia se tornado uma figura cult. Livros, artigos e filmes o celebravam como um gênio incompreendido. As teorias da conspiração se multiplicaram. O governo roubou seu raio da morte, seus segredos de energia livre, seus planos para máquinas de terremotos.
perdido em meio ao barulho estava o ressonador. Ele não tinha o drama de uma arma. Dispositivos de escuta não vendem manchetes. Mas para aqueles que leram nas entrelinhas dos arquivos vazados, o ressonador era a coisa mais importante que Tesla deixou para trás. Era a prova de que ele não tinha apenas teorizado sobre sinais cósmicos. Ele os tinha ouvido, gravado e construído uma ferramenta para confirmar que eram reais. Em 2003, um grupo de pesquisa privado no Novo México tentou recriar a instalação de Tesla em Colorado Springs, usando suas notas publicadas e esquemas disponíveis. Construíram uma grande bobina de Tesla, ligaram-na corretamente à Terra e realizaram experiências à noite para evitar interferências. Na terceira noite, durante um período em que o cometa Atlas passava pelo sistema solar exterior, os seus instrumentos registraram uma série de impulsos de baixa frequência, com intervalos correspondentes a 3, 6 e 9 segundos. O padrão repetiu-se durante 11 minutos e depois parou. A equipa publicou as suas descobertas numa revista especializada. Os cientistas convencionais ignoraram-nas. Um membro da equipa, uma engenheira elétrica chamada Sarah Hollis, disse mais tarde: "Não tínhamos a amplificação descrita por Tesla. A nossa bobina era muito pequena, mas ouvimos um eco. Se alguém tivesse construído o seu ressonador completo, teria ouvido a mensagem inteira." Hollis tentou aceder aos planos originais do ressonador de Tesla através de pedidos de arquivo. Disseram-lhe que eles não existiam. Ela escreveu ao FBI, aos arquivos da Marinha e à Agência de Segurança Nacional. Todas as respostas foram as mesmas. Não foram encontrados registros. Frustrada, ela tentou fazer engenharia reversa do dispositivo a partir de fragmentos de entrevistas antigas e descrições de segunda mão. Em 2009, a sua oficina sofreu um incêndio elétrico. Todos os seus equipamentos e notas foram destruídos. Ela saiu ilesa, mas parou de pesquisar. Numa última publicação no blog, ela escreveu: "Acho que cheguei muito perto. Alguém não quer que essa máquina seja reconstruída." As 6 peças críticas enterradas no vazamento unem a história. Primeiro, o dispositivo de Tesla nunca foi teórico. Ele construiu pelo menos um protótipo em Colorado Springs, e os esquemas para uma versão em escala real existiram até 1943. Segundo, o governo sabia que o dispositivo não era uma arma, mas mesmo assim o confiscou, sugerindo que entendia sua real finalidade. Terceiro, um projeto da Marinha imediatamente após a morte de Tesla tentou replicá-lo, confirmando que alguém acreditava que ele poderia funcionar. Quarto, o dispositivo foi sintonizado não para sinais aleatórios, mas para um padrão recorrente específico que Tesla já havia detectado décadas antes. Quinto, as tentativas modernas de recriá-lo produziram resultados parciais, mas apenas quando o Atlas ou objetos semelhantes estão em determinadas posições orbitais. Sexto, todas as pessoas que chegaram perto de reconstruí-lo foram impedidas, por cortes de financiamento, acidentes ou pressão. Tesla passou os seus últimos anos pobre e isolado, mas nunca parou de falar sobre os sinais. Numa rara entrevista em 1937, ele disse: "Os sons que ouvi não são desta terra. Eles vêm de além, transportados por ondas invisíveis e se repetem. Não sei se são uma saudação, um aviso ou simplesmente o eco de algo vasto passando pelo vazio. Mas eles são reais. Construí os meios para provar isso. Se ao menos o mundo quisesse ouvir." O mundo não ouviu. Pegou nos seus projetos e os trancou. Quem decidiu que o ressonador era perigoso demais para ser lançado? O que a Marinha ouviu ou deixou de ouvir que a levou a encerrar o projeto Hermes? Se os cálculos de Tesla estavam corretos e o objeto que ele rastreou
está a regressar agora em uma órbita previsível? Por que nenhum astrônomo moderno reconheceu publicamente a correspondência? Por que todas as tentativas de reconstruir o dispositivo encontraram obstáculos ou desastres? O que aconteceria se alguém o terminasse hoje e o ligasse durante a aproximação mais próxima do Atlas? A fuga termina com uma única imagem: uma fotografia de um arquivo trancado num armazém do governo, rotulado com tinta desbotada. Tesla, ressonador, classificado indefinidamente. A gaveta não é aberta há décadas. Os esquemas dentro dela não foram digitalizados, publicados ou estudados. Em algum lugar daquele armário, 12 folhas de papel contêm instruções para uma máquina que poderia transformar o mais tênue ritmo cósmico em algo que o ouvido humano pudesse reconhecer. O objeto que Tesla ouviu ainda está lá fora. O dispositivo que poderia ouvi-lo está trancado na escuridão. E o silêncio oficial e absoluto continua.